Touro, seja muito bem-vindo ao canal Fonte da Alma Tarô. Essa é a sua leitura para o mês de março. Espero que vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai começar com o oráculo dos 5 elementos chineses, que é este aqui. Então vamos... desculpa, pera. Hoje eu tô assim, caótica. 5 elementos chineses, que lá a gente vai usar no final, tá? Mas vamos lá. Uma mensagem, por favor, para os taurinos esse mês. Lembra sempre que são tiragens coletivas, não ressoa para todo mundo, pega para você só o que fizer sentido, tá? Uau, Touro! Começou bem, hein? Você tem um elemento da terra, com o pássaro da terra, falando que é a fênix ressurgindo das cinzas, tá? Março pode ser o seu renascimento em algum aspecto aí bem importante, tá bom? Renascendo, Touro. Bom, né? Fundo do deck a gente tem o cavalo do elemento metal. Olha que bonitinho. Engage the heart to heal. Como é que fala? Envolva o seu coração em direção à cura, tá? Talvez seu coração tá precisando aqui de mais atenção, tá? O seu lado emocional, né? Dedique-se à cura, tá? De alguma questão que você pode estar carregando aí consigo, tá bom? Cavalo de metal. Vamos ver a mensagem da Fênix para Touro esse mês. O pilar pássaro da terra contém a terra Yin, associada à mãe terra, seu solo e seus cristais de cura. O sábio pássaro conhece o impacto que as palavras podem ter e as usa para influenciar os outros. Na metafísica chinesa, a imortal fênix é considerada um símbolo mais elevado do pássaro associado à sorte e a um novo começo auspicioso. Como um dos 4 guardiões celestiais no Feng Shui, a fênix protege a direção sul. Acredita-se que exibir um símbolo na fênix no setor sul de uma casa ajuda a atrair fama e popularidade para os moradores. Que interessante. Essa carta é um sinal para transformar suas dores e dificuldades em lições de cura e uma fonte de esperança para os outros. Uma nova fase da vida está começando. Tudo parece e se sente diferente para você, e seus sentidos estão amplificados. Você está vendo com mais vivacidade e com olhos renovados, porque está mudando e se transformando em uma versão de frequência mais elevada de seu antigo eu. Talvez você tenha despertado o gênio criativo interior e se reconectado com seu conhecimento interior. Ou talvez você finalmente tenha se curado de certos traumas. Você liberou o que não lhe serve e está pronto para abraçar o seu propósito maior. Agora é a hora de assumir seu poder e beleza. Seus momentos de escuridão podem trazer luz para muitos. Deixe suas histórias servirem de inspiração para aqueles que buscam se curar e se renovar. Quanto mais você compartilha, mais você cura e empodera o mundo e a si mesmo no processo. Mensagem do céu. Nutrir a terra Yin na frequência celestial é um lembrete de que a cura é um esforço contínuo. Cure e cuide de si mesmo antes e depois de curar os outros. Mensagem da terra. O pássaro inspira você a visualizar sua consciência, elevando-se e contar suas histórias a partir do eu superior, a parte autêntica de você que está conectada ao divino. Interessante, né? Porque a gente tem uma mensagem aqui de novos começos para o taurino, né? Você conseguiu tornar suas dores em cura, né? E pode estar sendo uma fonte de esperança, orientação para os outros, tá? E uma nova fase começando aí, ok? Então, interessante, né? Achei interessante também essa ideia da fama e da popularidade que ele falou. Talvez algum taurino se destacando em alguma área, sendo referência em alguma área, tá? De toda forma, a Fênix traz renascimento para você, Touro. Eu acho que vocês estão se libertando de alguma situação, uma fase bastante difícil aqui, tá bom? Hora de recomeçar, tá? Vamos tirar uma mensagem do biscoito da sorte também. Hoje a gente tá assim meio, né? Meio temática aqui com alguns elementos chineses. Então vamos ver. Biscoitinho da sorte para Touro. Burnout, olá. Seu trabalho duro vai colher resultados, mas a sua saúde precisa ser mantida no check-up aí, tá bom? Com um médico, enfim, tá? Dentista. Então, assim, busque conselho. Então, busque fazer acompanhamento aí com médicos, dentistas, profissionais da saúde e tente manter um estilo de vida mais saudável, tá? Então, assim, cuidado com o burnout, com o excesso de trabalho. Aqui ele afirma, o seu trabalho duro você vai ver resultados, mas mantenha a sua saúde em dia, tá bom? Seja buscando médicos, dentistas, enfim, quem for necessário aí, se você está sentindo algum incômodo, né? E mantendo um estilo de vida mais saudável, tá bom? Não esqueça, tá? De manter sua rotina aí, uma rotina saudável durante esse mês, tá? For do deck manifestação, essa carta veio para Áries também.
existe um tempo de colheita chegando para você, tá? Os seus desejos podem se manifestar bem diante dos seus olhos, tá? Energia de manifestação, tá bom? Você tá numa energia de manifestação. Essa carta também falou sobre o trabalho duro que vai dar resultados, enfim, né? É sobre isso, tá? Mas mantenha a saúde aí no radar, tá? Vamos tirar um santo para os taurinos também. Qual é o santo para touro, por favor? Ai, gente, minha perna dormiu. Peraí. Eu tava com ela cruzada. Vou ajeitar aqui as cartas caindo. Um santo para touro. Qual santo que pode estar auxiliando os taurinos esse mês? Oráculo, por favor. São Francisco Xavier. Interessante, né? Porque muita gente em volta dele, né? E essa carta também me deu essa ideia quando eu vi, tá? Bom, São Francisco Xavier. São Francisco Xavier é o protetor dos viajantes, dos missionários e dos estrangeiros. Favorece transferências e novas experiências e o trabalho no exterior. Muito curioso, né, Touro? Acho que você pode estar lidando com um estrangeiro aqui esse mês, tá? Ou com trocas, parcerias, negociações com um estrangeiro aqui. Transferência também achei interessante. Não sei se você está realmente pensando sobre, ou já encontrou alguma oportunidade aí de começar alguma coisa no exterior, tá? Pode ser aqui para alguém. Um trabalho no exterior, uma mudança realmente, né? Talvez até empresas aqui multinacionais para alguém, tá? Mas vamos lá. Tarô, o que mais que os taurinos precisam saber? Aí pesquisa mais sobre esse santo, tá bom? Você pode ver sobre que ele é padroeiro, talvez ele tenha alguma ajuda para te fornecer esse mês, tá? De março. O que o taurino precisa saber, por favor? Temperança. Olha lá, a temperança é uma carta que fala de longas distâncias, tá? Olha que bonitinho. Tipo um cervo aqui, não sei. Temperança é uma carta de proteção também. E para mim é uma carta de inteligência. Curioso, tá? Energia da moderação também aqui é importante. Sacerdotisa. Estudando muito, né? No seu canto. Aquela coisa, né? Você não tá querendo... Você tá fugindo um pouco do barulho esse mês, né? Tá querendo ficar mais reservado, mais observador. E o pendurado, tá? Cuidado para não ficar... Aqui tem que ter cuidado, tá? Porque o pendurado... Uma energia que pode falar de sacrifícios, tá? Ou de você se sentindo muito preso a uma situação que tá vendo quantos galhos? Algo muito enrolado, tá? Deixa eu ver. No fundo do deck a gente tem o diabo, é isso mesmo. Ó, o diabo também traz aqui a ideia das correntes, tá? Tem algo mantendo vocês presos, de alguma forma aqui. Não sei se pode ser uma relação, uma situação, tá? Vamos entender, né? Então vamos lá, né, Touro? A gente tem aqui, a sua energia central esse mês é a energia da sacerdotisa, tá? Então aqui a gente tá falando sobre um mês de mais introspecção, de mais observação, né? É um mês onde você pode estar muito dedicado a algum tipo de conhecimento, né? E eu sinto assim que vocês estão muito focados no seu... É estranho falar isso, mas na sua própria vida, no seu próprio mundo, nas suas próprias coisas, né? O barulho externo, a confusão do mundo, você não tá muito interessado. Você quer ficar mais no seu canto, fazendo as suas coisas, seguindo a sua vida, né? Você tá numa energia de se isolar um pouquinho aqui com a sacerdotisa, tá? Eu tenho a sensação de que existe algo que tá chamando muito a sua atenção, como se ela tá muito focada em algum tipo de interesse, de arte, de estudo, né? Então eu sinto que você tá muito compenetrado, estudando sobre alguma coisa, avaliando, tentando entender alguma coisa. É uma carta de investigação muito forte aqui. Pode ter algum tema chamando a sua atenção aqui esse mês, tá? Esse tema pode ter a ver com a temperança, né? Temperança pode falar de cura, situações que envolvam cura, situações de longa distância, então, ou talvez algum assunto muito diferente, né? Algo muito diferente, algo muito fora do comum com a temperança, tá? Então eu sinto um pouco essa ideia. E aqui essas duas cartas para mim, elas me trazem essa ideia também de distanciamento,
Eu acho que esse é um tema para você aqui. Você está querendo se distanciar um pouco de algumas coisas, em algumas situações, entende? Colocando limites em algumas situações, tá? Eu sinto um pouco isso para algum taurino. Não sei se vai fazer sentido, tá? Tá vendo qual? Como se ele tá lá em cima, tá vendo? E ela também aqui no cantinho dela, né? Então é como se eu sinto isso. Vocês podem estar querendo se isolar, se retirar de algumas coisas esse mês, tá? Talvez porque vocês querem um momento mais para vocês, né? Querem tão focados em alguma outra coisa de interesse mais próprio aí, não querem compartilhar, enfim, estão querendo um tempo aí para vocês. Sacerdotisa é uma carta de segredos, então também pode ser que vocês estão guardando algumas coisas realmente, mantendo algumas coisas em segredo, alguns interesses em segredo. Vocês estão se movimentando de forma silenciosa esse mês, tá? Esse é um tema que a sacerdotisa vai trazer, né? E aí a gente tem o pendurado, né? O pendurado é uma carta que pode falar de sacrifícios e também de situações onde você se vê preso, onde você se vê limitado de alguma forma, tá? Deixa eu ver. O que é esse pendurado? Um retorno. Interessante. Olha, eu acho que assim, para algum taurino, esse pendurado, com essa carta de retorno ainda, a temperança, que falava de distância, de tempo, né, enfim. A gente pode estar falando aqui de alguém retornando esse mês para você. Uma situação, não sei. Só que essa pessoa, ela não está totalmente livre, tá? Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma parceria romântica, pode ser uma pessoa que você teve aí alguma coisa, enfim, uma história, talvez que não ficou tão bem resolvida com o pendurado, essa pessoa pode estar retornando, tá? Só que, se não é ela que está totalmente livre, talvez seja você. Você entende? De alguma forma, tem alguém que está numa situação meio confusa aqui com o pendurado. E parece que está retornando aqui para alguém, tá? Enfim, não sei se vai fazer sentido, aqui pode ser mais específico, tá? Então só fique atento aí, tá bom? Ainda mais quando a gente tem sacerdotisa, a gente tem uma carta de segredos. Alguém que não fala tudo, né, não deixa tudo tão claro, assim, não gosta muito de se expressar, sacerdotisa, né? Então, pode ser, tá? Então fique atento aí, tá bom, Taurino? Com as pessoas, situações que voltarem, se realmente fazem sentido aí para sua vida nesse momento, tá? Pendurado também é uma carta de sacrifícios, né? Talvez você esteja abrindo mão de algumas coisas nesse momento, fazendo algumas escolhas aí difíceis, tá? Pode ser, ok? Então a gente tem aqui. Então tem tão engraçado, a gente tem só arcano maior, né? Interessante, tá? Temperança, sacerdotisa e o pendurado. Aqui você pode sentir uma certa influência do destino na sua vida, né? Você pode perceber que algumas coisas a vida não tá no nosso controle, né, de uma forma geral, mas aqui você pode sentir um pouquinho mais isso. As coisas acontecendo, as pessoas chegando, as situações acontecendo, e você sente uma influência forte do destino, tá? Com esses arcanos maiores aí, tá bom? Acho que a energia mais para ficar atento é a do pendurado mesmo, tá? Seja de alguém voltando, ou uma situação, que é uma situação um pouco confusa, complexa, que você provavelmente não gostaria de estar envolvido, tá? Ou se não é você que tá se mantendo numa situação enrolada, que não, né, talvez não faça sentido mais para você, tá bom? Então, talvez seja o momento de refletir e avaliar, tá? Se você quer manter isso daí ou não, tá? Mas tem a ver com um retorno aí para alguém. Mas vamos lá. O que mais para a vida amorosa para os taurinos? Veio um signo, primeiramente, signo de leão, tá? Signo de fogo. Deixa aqui. O que mais? Ele ou ela sente a sua falta. Essa carta veio para Áries também, tá? É, exatamente. Engraçado, sua leitura tá meio parecida com Áries. Áries também falava sobre um retorno, se não me engano, tá? Você me faz falta. No fundo do deck, olha só, energia de touro. Signo de touro mesmo, né? Então, não sei se pode ser, né? Você de touro, a outra pessoa de leão, tá? Atração pelo físico. Pode ser uma pessoa que você sente uma atração muito grande. E ela por você também, tá? Aquela coisa da química, né? Aquela coisa que você olha e já é difícil de resistir.
Pode ser, tá? Uma atração física aqui acontecendo. Signo de Aquário também, tá? Vou deixar aqui. Tem bastante signos para vocês, né? Deixa eu ler essa mensagem aqui. Se você tem pensado no seu ex, é porque ele ou ela sente a sua falta. Se você tem pensado na pessoa por quem você está apaixonado, é um bom sinal. Quanto mais ele sentir a sua falta, mais apegados ficarão e mais pensarão em você. No momento é exatamente isso que está acontecendo, tá? Olhe para o seu cartão, eles estão sentados no chão e estão tristes. Siga sempre a sua intuição para adotar a melhor linha de ação. Muitas vezes a sua primeira ideia é a correta. Se aquela vozinha na sua cabeça lhe diz algo, então ouça, ok? Mesmo de seguir a intuição, né? Sacerdotisa é bastante conectada com a intuição. Ouvir a voz interior aí. E se você tem pensado muito em alguém, né? Não é coincidência, essa pessoa também está sentindo a sua falta, também tem pensado em você, tá? Então você pode estar muito conectado aqui com alguém ainda, mesmo que essa pessoa esteja longe ou distante de alguma forma, tá? Talvez um retorno aconteça, como a gente viu aqui. Enfim, só precisa ver se isso é interessante para você, tá bom, touro? Avaliar direitinho aí com a sacerdotisa, consultar sua intuição, enfim, tá? E tem alguém, enfim, tem alguém pensando muito em você aí, ok? Não sei se pode ser essa pessoa por qual você tem essa conexão física muito forte, tá? Uma atração muito intensa aqui entre vocês, tá? Olha lá, eu puxei aqui mais uma, veio a carta do tímido. Talvez seja alguém aí mais reservado, olha lá, sacerdotisa, né? Essa energia mais discreta, que não consegue falar com tanta facilidade sobre o que tá sentindo, tá bom? Vamos ver uma música para vocês, se tiver alguém para pensar. Pensei na sua pessoa. O que mais, por favor, para uma música para touro. Lonely Together. E aqui ele fala assim, ó, eu sei que eu não posso ser o seu amigo. É a minha cabeça ou o meu coração? E eu estou preso no meio. Curioso, tá? Então, assim, é como se essa pessoa, se você está pensando em alguém, pode estar passando por algum tipo de dilema, como pendurado, né? A gente pode estar falando disso aqui. Presa na dúvida entre seguir a cabeça, seguir a razão, ou seguir o coração, seguir o sentimento. Tem um conflito interno em essa pessoa, tá? E é aquele tipo de relação, né? Aqui, eu sei que eu não posso ser o seu amigo. Enfim, ela se sente presa nisso, né? Tem muito a ver com o pendurado aqui, tá? Talvez você tá realmente pensando sobre alguém, se envolvendo com alguém que tem algum tipo de dilema, que tá passando por algum tipo de dilema aqui, tá? Fundo do deck a gente tem Lonely is the Night, do Air Supply. Solitária é a noite quando eu não estou com você. Não existe luz brilhando, até que você esteja em meus braços, até que você esteja aqui ao meu lado. Solitário, tem alguém solitário aí pensando em você. Se sentindo vazio, tá? A gente também tem a Bring Me to Life, do Evanescence. Acho que nunca saiu essa música nas leituras. Me desperte, né? Chame pelo meu nome, me salve da escuridão. Me salve do nada que eu tenho me tornado, tá? Enfim, eu gosto dessa música. Bom, se você pensou em alguém, essa foi a mensagem através da música, ok? Vou tirar agora a parte das perguntas, touro. Se você tiver alguma questão, pode fazer nesse momento. Uma resposta para você. Virou aqui a energia do carisma. De alguma forma, você pode estar se destacando ou chamando atenção esse mês. Eu senti um pouco isso com a Fênix. Aquela carta do santo também, que tinha muita gente em volta dele, sabe? Tem alguma coisa em você que está atraindo as pessoas. Silêncio, tá? Sobre a sua questão, ela envolve manter o segredo ou manter a discrição, tá? Não sei se vai fazer sentido, tá? Ou que esse é um conselho para o seu mês. A sacerdotisa, a gente já conversou sobre isso. Ela é essa energia mais discreta, realmente. Então, esse é realmente um conselho aqui ou uma resposta para alguém. A discrição pode ser importante aqui, tá? Fundo do deck a gente tem a vida é bela, as coisas vão ficar bem aí, tá? Tem resultados positivos chegando, tudo é possível, o tempo divino, ok? Interessante, né? Bom, então é um mês de ser um pouco mais discreto aqui com algumas coisas, tá? Vou fazer silêncio sobre os seus planos, tá bom? Ou sobre a sua questão aí.
Para finalizar, eu vou tirar uma mensagem do oráculo Retorno do Espírito. Esse oráculo é bem legal. Ele tem mensagens que são como fractais, imagens que são tipo fractais. Mas as mensagens são bem bacanas, tá? Então vamos lá. E depois eu vou tirar uma mensagem dos anjos também. Mensagem do Espírito para Touro, por favor. Uma mudança no mental. Uma mudança de perspectiva, tá? Acontecendo aí. E que pode ter a ver com esse pendurado, né? Pendurado também pode falar disso. E a mediunidade, Touro. Essa carta veio também para Áries, tá? Curiosamente, essa leitura tem algumas similaridades com Áries, tá? Essa carta da mediunidade, ela é uma confirmação para você que você tem um dom, sim. Esse dom da mediunidade. A forma que você tá recebendo mensagens de alguém. Talvez alguém está querendo se conectar com você do lado de lá. Talvez uma pessoa que já faleceu, né? Enfim, você tem esse dom, tá? Não tenha medo, não se questione mais sobre isso e não se compare com outros médiuns, com outras pessoas que trabalham com espiritualidade. A sua forma de lidar com a sua mediunidade é única, é exclusiva. E você tem um dom muito forte aí para trabalhar o que já está desenvolvendo, tá bom? Então confia, ok? Bem legal, se quiser ler sobre ela, vê lá no signo de Áries, tem uma mensagem legal, tá? Mas o seu mês é sobre mudança de perspectivas, mudanças ocorrendo a nível da mente aqui, tá? Eu vou ler a mensagem para vocês. Essa carta aparece quando estamos em processo de transição para um nível mais elevado de funcionamento cognitivo. Este é um efeito direto da mudança nas frequências vibracionais do planeta. Aqueles que estão prontos para essas novas frequências começarão a notar mudanças em seus processos físicos e energéticos. A carta significa uma mudança no seu funcionamento consciente. Seus processos cognitivos estão começando a operar dentro de frequências mais elevadas. Isso pode ser visto como uma mudança na sua percepção de como você se vê, como você vê este mundo e sua compreensão da sua conexão inata com a fonte. Você pode se ver tomando decisões baseado em conhecimentos abstratos. Você começará a entender as causas por trás das ações e do comportamento dos outros. Você descobrirá que tem mais clareza sobre qual é a sua própria verdade e se sentirá mais empoderado nela. As informações serão processadas e classificadas rapidamente. Seu pensamento começará a abranger o panorama geral e a entender como você se encaixa nele. Isso faz parte do processo de se tornar um canal aberto do divino. A divisão entre pensamentos e intuição começará a desaparecer à medida que se misturam em uma faculdade coesa. Você pode se sentir um pouco confuso à medida que essa mudança de frequência se completa. É normal experimentar esquecimento leve ou confusão. O tempo passando rápido ou devagar. Ou fazer coisas que você nunca teria considerado antes. Pode haver uma leve irritabilidade e falta de paciência consigo mesmo e com os outros. Não se preocupe se você se sentir frustrado. Assim que a mudança de energia estiver completa, você estará mentalmente claro e vibrante, tá? Muito interessante, né, Touro? Você está mudando a sua mente aqui de alguma forma, mudando percepções. Como ele falou, parece que você está se alinhando com uma frequência diferente aqui, mais elevada, que isso pode causar uma certa confusão no começo, pode ter a ver com esse pendurado, com o que a gente está conversando, tá? A temperança, ela tem esse lado de é que eu não tô com tarô clássico aqui, né? Mas a carta tradicional do tarô de Waite, ela traz muito forte essa ideia dessa iluminação no lado mental, né? Quando a gente fala de temperança, muitas vezes a gente está falando aqui de capacidades diferenciadas de entendimento. Algo que foge um pouco do convencional, algo que é diferenciado, que é muito elevado, tá? Então, assim, eu entendo que realmente no mental você pode estar passando por um processo de elevação muito grande. Talvez nesse momento é como se você está ainda nessa transição, entende? Então as coisas podem estar um pouco confusas, né? Mas tudo vai ficar claro muito em breve, tá? Então, assim, entenda que faz parte desse processo de mudança que você está vivendo, na sua frequência, nas suas percepções, mas logo tudo vai fazer sentido e tudo vai ficar claro para você, tá? Sua mente está mudando, Touro. Está passando por uma transformação importante aqui, tá? Talvez está deixando para trás algumas crenças que você tinha, algumas formas de pensamento que você tinha, tá? Mas logo tudo vai ficar muito claro, muito, muito limpo, muito visível para você, tá bom? Então, uma mudança mental acontecendo aqui para os taurinos, interessante, né? Para finalizar, eu vou tirar uma mensagem dos anjos, um conselho
rapidinho aqui. Esse é um livro, tá? Conselho Diário dos Seus Anjos. Tem 365 mensagens angélicas. Qual é a mensagem para Touro, por favor? Continue persistindo, tá? Curioso, né? Ele fala aqui, né? Algum dos seus sonhos requerem o seu tempo e a sua energia. E é fácil para você se distrair e procrastinar. Ainda que ao mesmo tempo o seu coração, ele tem esse desejo de completar aí os seus sonhos, tá? Se você pedir a nossa ajuda, liberaremos a sua agenda e lhe daremos o espaço, o tempo e a motivação necessários. Podemos ajudá-lo a superar a tendência de adiar as coisas, oferecer o nosso apoio para curar seus medos subjacentes. Basta pedir e nós o ajudaremos a encontrar maneiras criativas de aproveitar o trabalho em seus projetos. Embora a realização da missão da sua vida seja importante, a jornada ao longo do caminho é igualmente essencial para a sua alma, tá? O pensamento do dia desse livro é o seguinte: eu peço a ajuda dos meus anjos para me motivar a trabalhar em meus projetos prioritários. Continuo persistindo nos objetivos que são pessoalmente significativos. Esse uso do meu tempo é um investimento em mim, tá? É como a ideia que eu senti aqui é você insistir, persistir, mas que talvez eu sinto que você pode estar com algum tipo de projeto ou trabalho duplo, tá? Então a ideia aqui é assim, talvez um melhor gerenciamento da sua agenda para dar conta desses objetivos, tanto os necessários para a vida funcionar, acontecer, né? O trabalho, a casa, né? Enfim, o prático, vamos dizer assim, quanto talvez objetivos que são um pouco mais diferentes aí, paralelos talvez, tá? Eu sinto que é para você investir, talvez só precisa ajustar, se organizar melhor e evitar a procrastinação. Peça ajuda dos seus anjos se fizer sentido para você, tá bom? Para continuar persistindo nos seus objetivos, tá bom? Interessante, para mim veio muito essa palavra, paralelo, uma coisa paralela aí, tá bom? Enfim, veja se faz sentido. Essa foi a sua mensagem, Touro. Eu desejo que o mês de março seja excelente. Fiquem com Deus.